essa nova visão sobre a omissão, que deixa de ser apenas aquele não falar sobre um pedido e ganha essa nova feição, está muito clara no parágrafo único do 1022, dizendo: se considera-se omissa a decisão. Vejam, durante todo o código anterior, nunca ninguém precisou dizer o que era omissa. Omissa era a decisão que não se manifestava sobre um pedido. Hoje não. A gente lembrou ao magistrado que nos termos do parágrafo único, também se considera omissa a decisão que diz respeito àquele parágrafo 1º do 489, lembram? Todos aqueles itens em que o juiz é obrigado a se manifestar. E também quando ele deixa de considerar um precedente vinculante. Ou seja, quando ele aplica e não devendo aplicar, ou que ele não aplica devendo aplicar. Portanto, todas essas omissões são importantes que o juiz considere também hoje inseridas no contexto dos embargos de declaração. Os embargos são o único recurso que tem prazo de 5 dias. Portanto, o prazo de 5 dias é o prazo fatal para a interposição dos embargos, em qualquer instância. Toda vez que se interpuser embargos, o prazo será de 5 dias. A petição é dirigida ao próprio magistrado e é julgada pelo próprio magistrado. Se for para o tribunal, para o próprio relator e julgada pelo próprio colegiado a que pertence o relator. Portanto, os embargos são um recurso que não mudam o processo de instância. Eles são dirigidos ao juiz, prolator da sentença, e são analisados por quem de fato prolatou a sentença. Então, é um recurso que tem essa peculiaridade. O juiz recebe os embargos e não há propriamente contra-razões de embargos. Porque, em tese, os embargos, como visam eliminar erros, ninguém pode se opor a eliminar erros. Quer dizer, a parte contrária não pode dizer, não, está errado, mas deixa assim mesmo. Mas, entretanto, como eu já adiantei para vocês no 1023, parágrafo 2º, é possível sim ouvir a parte contrária quando o juiz perceber que do conteúdo dos embargos opostos pode eventualmente surgir uma modificação do julgado. Aí o juiz dá vista à parte contrária em razão do princípio do contraditório, porque se eventualmente houver mudança, a parte contrária que vai se prejudicar com essa mudança tem o direito de ser ouvida também. Aqui no 1024 tem um prazo, mas são aqueles prazos impróprios, né, gente? Prazos para o magistrado. Ele deve julgar os embargos em 5 dias. É uma norma que só gera sanção disciplinar. Não há resultado processual algum desse descumprimento, né? Então, não tem nenhuma sanção do juiz vinculada ao processo. Ele sofre sanções administrativas. Quando os embargos no tribunal forem opostos de decisão monocrática, o julgamento dos embargos também é monocrático, tá? É o que diz o 1024, parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão monocrática, o órgão prolator da decisão embargada vai decidir também monocraticamente. O parágrafo 3º do 1024 traz uma situação de fungibilidade, que a gente já trabalhou com isso. Se o juiz relator, ou se eventualmente no tribunal, se interpuser embargos e o relator perceber que na verdade o conteúdo dos embargos caberiam mais num agravo interno, o juiz simplesmente recebe os embargos como se fosse agravo interno. Portanto, não é uma hipótese de inadmissibilidade de recurso, é uma hipótese de fungibilidade. Ele recebe os embargos, catalogados como embargos, cadastrados como embargos, mas ele percebe que a natureza, o pedido, é de reforma, muito mais do que correção de erros. O relator simplesmente converte os embargos em agravo interno e a partir daí ele passa a ter o rito de agravo interno sem problema nenhum. Há uma questão importante: se porventura o resultado dos embargos gerar modificação daquele recurso, daquele julgamento anterior. Vamos imaginar que houve uma decisão, a interposição de um recurso de embargos e o recurso de embargos foi julgado mudando a decisão anterior. O parágrafo 3º é importante o parágrafo 4º, desculpem, diz o seguinte: caso o acolhimento dos embargos implique modificação daquela decisão embargada, o embargado, aquele que não opôs embargos, mas se ele já tiver oposto o recurso que seria cabível em tese contra aquela decisão, ele vai ter o direito de aditar o seu recurso ou um novo prazo para eventualmente mudar o seu recurso. Portanto, se a outra parte entrou direto com o recurso
e o outro entrou com embargos, e os embargos mudaram aquela decisão anterior, aquele que já recorreu será chamado, portanto, para ter oportunidade de aditar, de emendar o seu recurso anterior, ok?